Queridos irmãos, amigos que acompanham nosso canal da Igreja no Gama no YouTube, chegamos hoje, pela misericórdia do Senhor, ao início de mais um livro do projeto Livro na Minha Mão. Estamos muito alegres podermos começar novamente essa série com esse livro maravilhoso. Na verdade, recomeçar essa série, Chamados, Escolhidos e Fiéis. É um livro recém-lançado pela editora Árvore da Vida, escrito pelo nosso irmão Pedro Dong. Livro maravilhoso. Estamos muito alegres por podermos receber tanta palavra do Senhor, tantas mensagens, tantas instruções preciosas, tanto encorajamento nesses dias tão difíceis em que vivemos. Irmãos, é um grande privilégio. De fato, a palavra de Deus tem sido tão abundante na sua igreja, Eu me lembro muito de Mateus 24, 35, quando o Senhor Jesus fala que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aleluia! Esse contexto turbulento em que vivemos, uma coisa nós estamos certos: não nos faltará a palavra de Deus. Essa palavra tem sido confirmada dia após dia. A profecia bíblica tem se cumprido ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, essa palavra é tremenda, ela é eficaz. Também, irmãos, é uma palavra que está sendo confirmada em nosso viver. Não é apenas uma palavra teórica que tem chegado até nós, mas de fato o Senhor tem nos levado a uma experiência sólida na nossa fé, no amor e na esperança. Graças ao Senhor pela solidez dessa palavra que tem chegado a nós. Podemos testificar isso na nossa experiência, O Senhor tem feito tantas coisas em nosso meio, por meio das ferramentas do seu mover. Por exemplo, a comportagem dinâmica, o projeto Orar por Você, está na rua, alcançando milhares de pessoas diariamente. E essas pessoas também têm sido cuidadas por meio de redes de cuidado nas igrejas. Ou seja, o Evangelho está florescendo. Aleluia! Então, nesses tempos tão difíceis, essa abundante palavra de Deus tem sido a nossa direção, e também tem sido a nossa experiência, tem nos consolidado e nos fortalecido a cada dia. Isso é maravilhoso, Temos nos sentido realmente privilegiados em viver hoje debaixo do dispensar da palavra de Deus. Aleluia! Esse livro, Chamados, Escolhidos e Fiéis, ele tem um ponto central, um foco, um objetivo de nos despertar fortemente para algo que Deus quer fazer hoje. Na verdade, algo que Deus já está fazendo hoje. Se nós abrirmos aqui o livro de Apocalipse, capítulo 17, que é o versículo base que sustenta o tema desse livro, versículo 14 do capítulo 17 de Apocalipse, diz o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Aleluia! Que tremendo, Aqui é uma visão maravilhosa da parte final da consumação dos séculos, quando o Cordeiro de Deus irá tratar com todas as coisas negativas desse universo. E Ele não estará sozinho. Pelo contrário, Ele estará acompanhado de um grupo especial de pessoas, que o apóstolo João chama aqui de vencedores. Na verdade, irmãos, hoje
Deus está trabalhando para produzir esse grupo de vencedores. E esse grupo tem uma característica: eles recebem uma porção especial de Deus. Por um lado, é uma porção especial de desfrute, mas também é uma porção especial de cooperação com Deus. Aleluia. Para chegar a esse cenário do capítulo 17, versículo 14, Cordeiro de Deus realizou uma obra completa. Aleluia! Se nós abrirmos aqui em João, capítulo 14, o Senhor Jesus ainda, no seu ministério terrenal, ele profetiza esse momento. Aleluia! Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. Esse lugar que o Senhor Jesus comenta aqui, em particular com os seus discípulos, não é um lugar físico. Na verdade, diz respeito à própria pessoa do Pai. Aleluia. Então, a expectativa do Senhor era nesse momento completar a sua obra na terra. Ele estava ali encarnado, em breve passaria pela cruz, pela morte e pela ressurreição. Então ele prepararia junto ao Pai um lugar muito especial, onde nós seríamos gerados por meio dele, inseridos também nessa experiência gloriosa da pessoa de Deus, da glória de Deus. E no capítulo 17, capítulo 20, o mesmo Evangelho de João, versículo 17, mostra um momento como o Senhor, na sua ressurreição, está ascendendo, a presença do Pai. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Esse trecho é tremendo, porque ele mostra um momento quando o Senhor estava na sua ressurreição, subindo para o Pai. Aqui um grupo de mulheres consagradas, vencedoras, queriam ter um momento muito íntimo, uma porção especial com o Senhor ali. Ele disse: não, por enquanto não, espera um pouco, subo para o meu Pai, para o vosso Pai, daqui a pouco eu estou de volta. E ele fez isso, ele subiu para o Pai. Que momento tremendo, glorioso, de comunhão, de intimidade, que porção, ó Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, essa porção também está sendo reservada para nós, que nós temos aqui, em Apocalipse 17, 14, é esse Cordeiro, junto com um grupo de pessoas, de vencedores, de chamados, de escolhidos, de fiéis, desfrutando dessa porção especial da glória de Deus. Aleluia. Esse grupo vai ser arrebatado e vai desfrutar do trono de Deus. Em seguida, vai descer com o Cordeiro para pelejar ao lado dele, Por isso que é uma experiência, primeiramente, de desfrute, mas também uma experiência de cooperação. Aleluia. Que visão gloriosa! Isto é um convite para mim e para você. Ó Senhor Jesus, como atingir esse nível, como alcançar esse estágio. Aleluia. Irmãos, na verdade, a palavra de Deus tem sido tão maravilhosa para conosco, porque
para chegar nessa condição especial, irmãos, não é uma questão do que nós fazemos ou do estágio em que nós estamos, mas é uma questão do estado em que nos encontramos hoje. É uma questão de estarmos atentos, vigilantes, ouvindo o falar do Senhor, crendo no falar do Senhor e obedecendo o falar do Senhor. Aleluia! Parece algo tão distante, mas hoje mesmo, quando nós ouvimos a palavra de Deus e reagimos a esse falar, desfrutamos desse falar, praticamos esse falar, estamos cooperando com Deus, estamos vivendo no princípio dos vencedores. Aleluia! Jesus é o Senhor. Basta esse espírito de atenção e de vigilância em relação ao falar do Senhor, a palavra profética de Deus. Senhor Jesus, se essa atitude está em nós, irmãos, isso vai refletir diretamente no nosso viver. Certamente o nosso estado vai mudar a partir dessa visão, desse sentimento, desse encargo queimando em nosso interior. Olha só o que diz o Evangelho de Lucas. Temos vários textos que falam desse momento final, né? Temos visto isso repetidamente em várias mensagens anteriores. Mateus 24 traz uma palavra completa, mostrando os sinais que iriam acontecer e que estão acontecendo hoje. E também a necessidade de nós sermos vigilantes. Ó Senhor Jesus. Mas aqui em Lucas, no mesmo princípio de Mateus 24, depois que Jesus fala da ansiosa solicitude pela vida, do versículo 22 até o versículo 30, em seguida ele fala no 31, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas, ou seja, todas as coisas, as nossas necessidades materiais, nos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E no 37 ele fala, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Aleluia. Essa é a promessa para aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão buscando o reino, estão priorizando o reino, que não estão com o coração, com a visão arraigada nessa terra. Ó Senhor Jesus, esse é o segredo, irmãos, desses chamados, desses escolhidos e desses fiéis. Esse é o estado que nós temos que alcançar e permanecer nele. Ó Senhor Jesus. À medida que isso acontece, irmãos, o nosso viver vai sendo moldado, vai sendo conformado a essa atitude constante de busca, de consagração e de entrega ao Senhor. Ó Senhor Jesus. É como um atleta, né? Um atleta é alguém que está focado em um objetivo. Ele é governado por uma meta. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Ó Senhor Jesus, todo atleta
em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Esse é o estado de um vencedor. Ele é como um atleta. Pelo fato dele ter uma visão, ele ter um objetivo, ele ter um foco, ele ter uma meta, em tudo ele se domina. Geralmente, irmãos, a história de vida de um atleta de alta performance geralmente não está ligada a alguém que nasce com um corpo perfeito, alguém que nasceu assim, com o biotipo perfeito para ser um atleta. Nem sempre. Eu diria, quase nunca é assim. Se você for olhar a história dos atletas mais bem-sucedidos, o que está por trás é a história de superação. Alguns nadadores destacados entraram nesse esporte porque na infância tinha algum problema respiratório. Então, tiveram que se empenhar mais, serem mais vigilantes. E o resultado disso, se tornaram exímios nadadores. Ó Senhor Jesus, esse é o segredo para nós. Para ser um vencedor, para fazer parte desse grupo de elite, de chamados, escolhidos e fiéis, não é uma questão de sermos cristãos perfeitos, impecáveis, não. Está muito mais relacionado com a nossa atitude, com a nossa busca, com o nosso espírito de vigilância, espírito de atleta, de querer alcançar esse objetivo. Isto nos fará esmurrar o nosso corpo e pagar um preço para chegar lá. Aleluia! Que o Senhor possa usar essa visão de que é possível chegar lá. Jesus é o Senhor. Esse é o sentimento desse livro. Aqui tem porções maravilhosas. Queria encorajar que você lesse esse livro. Estaremos aqui pelas próximas 6 semanas, né? Que são exatamente 6 capítulos esse livro contém. Ministraremos um capítulo por semana. Mas é importante que você leia, que você tenha a sua experiência. Ó Senhor Jesus. Então, se você não tem esse livro ainda, procure adquirir. Se você se reúne conosco, aqui, muito bonito o livro, a capa linda. Se você se reúne conosco, é fácil, é só você acionar o nosso serviço de literatura. Se você não se reúne conosco, pode adquirir também. Entre em contato, deixe o seu telefone aí no chat, nós vamos localizar você. E esse livro chegará na sua mão. Então, em linhas gerais, eu queria só apresentar os principais tópicos desse livro, né? Ele nos apresentará diamantes preciosíssimos. E uma das frases desse livro, inclusive está no prefácio, é essa: não trate diamantes como se fossem cacos de vidro. Ó Senhor Jesus, o que tem nesse livro, irmãos, são diamantes, são revelações preciosas da palavra de Deus. Valorize, cave, experimente, né? Olha só, que tópicos maravilhosos. Nós encontraremos aqui novas revelações de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14, 17, uma nova maneira de entrar nesse bloco de João 14, 17. Ele nos mostra o plano macroeconômico da glória de Deus, que não é um lugar físico, mas é ser inserido na própria pessoa de Deus. E também o livro de Hebreus nos mostra o plano microeconômico dessa glória. Tudo que Cristo fez como sumo sacerdote, perfeito, para nos introduzir nessa experiência. Também nos mostrará a salvação completa de Deus aplicada em Isaías 55, de 1 a 13. Senhor Jesus, que revelação maravilhosa, não deixe de ler. E também nos mostrará o caminho prático para a igreja em Filadélfia,
ganhar a realidade do sacerdócio e da realeza de Cristo. Aleluia. E por fim, como ingressarmos no exército de Deus. Tudo isso é o que esse livro traz para nós. Novas revelações, profundas e preciosas, que nos ajudarão a entrar, a fazer parte desse time de chamados, de escolhidos e de fiéis. Jesus é o Senhor. Nossa porção nessa noite é falar do capítulo 1. E eu quero apresentar uma visão geral do capítulo 1. Não vou trabalhar todos os tópicos, porque eu quero que você leia. Mas eu vou trabalhar o encargo central desse capítulo 1, que nos mostra o caminho dos escolhidos. Vamos abrir em Mateus, capítulo 20. Vou ler só o último versículo. Na verdade, você lê depois do versículo 1 até o versículo 16. Essa parábola preciosa dos trabalhadores da vinha, que conclui aqui no versículo 16 com essa frase bombástica: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Olha só, é uma porção especial. No capítulo 22 tem uma nova parábola, parábola das bodas, do versículo 1 até o versículo 14, e conclui, essa parábola aqui é uma grande festa onde muitos são chamados, mas recusam esse chamado. Então o servo sai até as esquinas e começa a trazer os coxos, os aleijados. Eles são trazidos para essa grande festa, as bodas do Cordeiro. E no final, a frase parecida: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, essas duas parábolas nos apresentam um princípio. Tem tudo a ver com esse trio aqui: chamados, escolhidos e fiéis. Na verdade, os chamados está relacionado com a nossa experiência de salvação, aquilo que o Senhor já fez por nós. Basta crer, basta aceitar o chamamento do Senhor, e você já se torna um chamado. Você já se torna alguém que faz parte, que já entrou num processo para se tornar um vencedor, mesmo que não seja ainda. É o passo inicial da nossa salvação. Os escolhidos, a grosso modo aqui, diz respeito ao processo pelo qual os chamados são trabalhados por Deus para se tornarem esses vencedores. E os fiéis apontam para o resultado desse trabalhar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, ser escolhido é um diferencial em relação ao chamado. É um upgrade. É um passo a mais em relação ao chamado. E também é o meio pelo qual se produz os fiéis. Aleluia. Precisamos desse caminho. O caminho dos escolhidos. Se você é alguém que crê em Jesus, que recebeu Jesus como seu Salvador, você já é um chamado. Agora, para você se tornar um fiel, um vencedor, um que vai desfrutar da porção especial do Cordeiro, você precisa passar pelo processo dos escolhidos, o caminho dos escolhidos. Eu queria mostrar nessa noite algumas características desse escolhido, que esse capítulo nos mostra, bem rapidamente, para nos ajudar. Primeira coisa, esses escolhidos, aleluia, são aqueles que valorizam o chamado de Deus. Eles não são indiferentes. Ó Senhor Jesus. Sabe que é possível você ser um crente, mas um crente indiferente?
Um crente ansioso, como Jesus mostrou em Mateus, em Lucas 12. Um crente envolvido com as ansiedades dessa vida, apagado espiritualmente. É possível. Se você está vivendo assim, meu irmão, é sinal que você não está valorizando o chamado. Você está menosprezando o chamado de Deus na sua vida. Isso não é nada bom. Se você abrir aqui comigo em Romanos capítulo 9, tem um exemplo forte para nos advertir. Versículo 13, diz o seguinte: como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Palavra de Deus. Deus amou a Jacó, por outro lado ele se aborreceu de Esaú. Por quê? Porque Jacó valorizava o chamado. Naquela época estava relacionado com o direito de primogenitura. Enquanto que Esaú, seu irmão, não estava nem aí. Não estava nem aí por ser um chamado, por ter uma primogenitura como direito. Então Esaú menosprezou, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Tem muito crente hoje vendendo o seu direito de ser um vencedor, de estar com o Cordeiro, um momento glorioso da sua volta, como vimos no capítulo 17, 14 de Apocalipse. Ó Senhor Jesus, não podemos menosprezar e nem ser indiferentes ao chamado. Pelo contrário, precisamos desenvolver uma atitude de temor e tremor constante dentro de nós. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 2. Antes de orar em Filipenses, vamos abrir em Mateus, voltar rapidinho em Mateus 22. Ok? Mateus 22, versículo 11. Na parábola das bodas. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Puxa, mas o servo não chamou todo mundo? Coxos aleijados para aquela festa? Mas aqui foi encontrado alguém que não tinha veste nupcial. Interessante, né? Na verdade, irmãos, esse chamado não é um oba-oba. Esse chamado mostra a nossa experiência de salvação, sim. Mas existem requisitos. Existe um trabalhar de Deus em nós. E essas vestes nupciais mostram isso. Para estar nessas bodas, eu e você precisamos desenvolver a nossa salvação. É necessário temor e tremor. Agora sim podemos ler em Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 12, que diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, olha só, é necessário obediência, não só na minha ausência, porém muito mais agora, não só na minha presença, né? Porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ó Senhor Jesus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Faltou isso para o nosso Esaú. Esse temor, esse tremor. Ele achou que era tudo oba-oba. É meu direito e pronto. Irmãos, não é bem assim. Para ser um vencedor, tem uma carreira a ser desenvolvida. Tem uma atitude de reverência para com a vida de Deus, que está em nós, que está trabalhando em nosso ser. Outro texto pode ler depois, Romanos 12, 11, fala no zelo, não sejais remissos, não sejais preguiçosos, negligentes, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus, atitude de temor
e tremor é necessário para mim e para você nessa caminhada. Amém? O que mais nós precisamos? Precisamos desenvolver uma fé preciosa. Ó Senhor Jesus, a fé preciosa é uma fé trabalhada, é uma fé que passou por uma experiência, por uma confirmação. Olha só o que diz 2 Pedro, né? Nosso velho Pedro, que passou pela experiência do fogo, de ser provado, e obteve essa fé, que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O livro mostra algo muito interessante sobre essa experiência de fé, aplicando em Hebreus e em Isaías. Não tem como nós apresentarmos para você aqui. Mas leia, folha 16, 14, 16 mostra isso tremendamente, né? A questão da chuva que cai na terra, né? E produz, isso está ligado à experiência de fé nossa. Mas essa fé é uma fé testada, provada, que está relacionada com o nosso desejo, a nossa busca pelo alimento espiritual. Essa fé tem que ser alimentada, a sua fé tem que ser alimentada. Para ela crescer, ela precisa ser nutrida, né? O que diz aqui, voltando agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala, versículo 2, desejai, vamos ler o 1, primeiramente, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicências. São coisas negativas que estão impregnadas em nós, no nosso velho homem, nosso natural. Despojando-vos dessas coisas, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então aqui fala do leite, é o desejo desesperado do recém-nascido pelo leite espiritual. A fé precisa ser alimentada, nutrida, com leite inicialmente e depois com alimento sólido, né? Como mostra Hebreus capítulo 5. Rapidamente aqui, Hebreus 5. Ó Senhor Jesus, versículo 11, a esse respeito tenho muitas coisas para dizer. O alimento vai engrossando, vai virando sólido e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Esse desejo da criança recém-nascida tem que aumentar, tem que crescer, tem que ser mais exercitado, né? Como diz aqui nesse texto. No versículo 14 mostra, mas o alimento sólido é para os adultos. É preciso crescer espiritualmente, nossa fé tem que crescer, para aqueles que pela prática, ó Senhor Jesus, pela prática, pela confirmação da palavra, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Então quando a fé cresce, nós ganhamos também um discernimento espiritual. Jesus é o Senhor. Tremendo, né? Isso aqui é a experiência de um escolhido, é o caminho de um escolhido. Não sai desse caminho, permanece nele, prossegue nele, aplica-te nele, né? Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo, voltando um pouquinho aqui, capítulo 4, e algo interessante também aqui de Paulo para Timóteo, ajudando a que ele se tornasse também esse vencedor, confirmasse esse caminho de escolhido na sua experiência, né? De chamado, escolhido e fiel. Versículo 13 do capítulo 4, até a minha chegada, aplica-te na leitura, a exortação e ao ensino. Palavra de Deus, aplica-te. Importante. Alimentar a fé. Romanos 10, 17 mostra isso.
A fé vem pela palavra. A palavra é que produz fé em nós. A palavra objetiva, somada à nossa experiência, produz a fé subjetiva, né? Ó Senhor Jesus, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Você é um escolhido. Você pode se tornar um fiel. Não te faça negligente para com isso, o qual te foi concedido mediante profecia, palavra profética, com imposição de mãos do presbitério, do ministério. Medita estas coisas, ó Senhor Jesus, e nelas ser diligente, ó Senhor Jesus, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Esse é o caminho de um escolhido, né? Tem a sua fé confirmada, aprovada, se tornando cada vez mais preciosa e valiosa. Jesus é o Senhor. Por isso que vai se tornar um fiel lá na frente, né? Que caminho precioso, maravilhoso, que Paulo estava ajudando Timóteo a percorrer, e nós também hoje podemos percorrer. Jesus é o Senhor. Por fim, meus irmãos, nesse caminho dos escolhidos, último ponto, o caminho dos escolhidos é um caminho que nos leva a dar frutos. Eu e você precisamos dar frutos. Os escolhidos são aqueles que dão frutos. Olha só, Mateus, voltando rapidamente a Mateus, capítulo 21, versículo 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Palavra para o povo de Israel, né? Uma palavra profética no contexto da palavra dos lavadores maus. E será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ó Senhor Jesus, esse povo, por um lado é a igreja, por outro lado é para uma porção de vencedores que estão dentro da igreja. No capítulo 15 de João, versículo 16, nos mostra, verdade, versículo 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então, o frutificar está relacionado com uma missão, uma ordem, uma comissão de Deus. Ó Senhor Jesus, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha só, é uma esfera de desfrute. Primeiramente desfrute, depois cooperação, amigos, intimidade, né? Porque não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Voltamos para a esfera da glória de Deus, né? Para a esfera de estar inseridos na pessoa do Pai. Esse é o fruto, é a missão, é a comissão de Deus dada a nós. Que coisa maravilhosa, né? Não é tanto o nosso fazer, mas é uma atitude de cooperação com essa missão. Você está tão inserido na pessoa do Pai, que a missão do Pai se torna a sua missão, a sua comissão, né? O seu encargo. Ó Senhor Jesus, você se torna um voluntário, alguém que se apresenta voluntariamente para cooperar com Deus. Esse é o fruto, é a nossa atitude de cooperação, é o nosso voluntarismo em fazer a vontade do Pai.
Ó Senhor Jesus. Maravilhoso, né? Se você está nesse frescor, nessa experiência, você está no caminho para se tornar um fiel, um escolhido que está se tornando um fiel por meio do trabalhar de Deus. Aleluia. Queria só citar para terminar 3 experiências que o livro trabalha rapidamente, né? Que eu encontrei nesse capítulo, achei muito interessante, porque essa experiência do frutificar, primeiramente, está ligada com uma visão celestial. Ó Senhor Jesus. E Abraão é tal modelo para nós. Abraão não era um super irmão, pelo contrário, ele foi chamado ali, não foi negligente, né? Essas atitudes que nós vimos aqui ele teve, não é isso? Ele valorizou, não é isso? Ele desenvolveu a sua fé, amém? Ele cresceu na fé, sua fé se tornou valiosa, preciosa, mas ele foi governado por uma visão celestial, e essa visão fez com que ele perseverasse, dia a dia, ele caminhasse, e ele se tornou alguém com que Deus pôde contar. Ele gerou uma descendência celestial. Isso está em Hebreus 11, né? Não vou ler, nós estamos com pouco tempo aqui. Hebreus 11, de 8 a 12, mostra claramente a caminhada de Abraão como peregrino, buscando uma pátria celestial. Que visão! Um escolhido é alguém que caminha com essa visão. E ao final, ele gerou uma posteridade semelhante à areia do mar, diz respeito à descendência de Israel, a descendência terrenal, e também como as estrelas do céu, diz respeito à igreja, a todos nós hoje. Que experiência gloriosa, né? Abraão se tornou um dos fiéis, aleluia, porque ele caminhou segundo a visão, né? Outro item que diz respeito a esse andar de um escolhido, precisamos ter um viver disponível para Deus. Eu quero ler isso aqui, achei muito rico, em Marcos, capítulo 16, versículo 7, diz respeito à experiência de Pedro. Quem era Pedro? Pedro, humanamente falando, não tinha um perfil de um vencedor, um perfil de um fiel. Mas, irmãos, Pedro, ele seguiu o caminho de um escolhido. Ele cometeu vacilos terríveis, ele negou o Senhor, ele era precipitado, mas ele era alguém disponível. Esse é o diferencial de um escolhido. Deus não usa os capacitados, Deus usa os disponíveis. Os vencedores não são os capacitados, não. Pelo contrário, os capacitados são muito voltados para si mesmos. Deus usa quem está disponível, e Pedro era alguém que sempre esteve disponível. Olha só o que diz aqui, Marcos 16, 7. Jesus, na sua ressurreição, parecia que Pedro estava acabado, tinha negado o Senhor 3 vezes, mas Jesus conhecia o coração daquele vencedor. Ele falou: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, aleluia, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Jesus apontou claramente para a liderança de Pedro, ele destacou a experiência de Pedro. Ó Senhor Jesus, irmãos, o caminho de um escolhido é o caminho de alguém que está disponível para Deus. Mesmo quando você falhar, quando você errar, se arrependa, se coloque novamente diante do Senhor, esteja disponível para Deus. É tudo que Ele precisa de mim e de você, né? Se olhar em Atos capítulo 2, né? Quem que Deus usou logo no início da era da igreja? Quem foi? Olha só, foi Pedro. Está aqui, ó, capítulo 2 de Atos, versículo 14.
Então se levantou Pedro com os 11. Os 11 estavam ali, mas Pedro em especial estava ali. Por quê? Disponível para Deus. Um escolhido de Deus. Alguém que estava caminhando no caminho de um escolhido. Fiel? Acho que ainda não. Ele ainda deu algumas ratas ainda. Em Atos 10 mostra quando ele rejeitou o envio aos gentios. Mas ele era disponível. Ele ainda não era fiel, mas ele estava no caminho de um escolhido. E no final ele se tornou alguém fiel, né? Como ele fala na sua epístola, a fé igualmente preciosa. Ó Senhor Jesus, maravilhoso. Por fim, irmãos, somos um espírito de luta. Um escolhido, o caminho de um escolhido é um caminho de luta. Não é um caminho fácil, não. Temos sido tão ajudados recentemente, né? Vamos terminar aqui, eu acho que até com esse texto de Salmos 110. Ó Senhor Jesus. Que é um salmo de Davi. E Davi era um perfil tremendo de alguém que foi chamado, que caminhou no caminho dos escolhidos, falhou muito, errou muito, mas era um homem segundo o coração de Deus. Também certamente era alguém que tinha uma visão como Abraão, era alguém que estava disponível para Deus todo o tempo. Lá em 1 Samuel 17 mostra isso, né? O contexto do Golias ali. Onde estava Davi? Ele estava disponível. Ó Senhor Jesus. E não só disponível, um coração, um espírito de luta. Na verdade, o espírito de vigilância é um espírito de guerra. Alguém que está guerreando, que está envolvido com os interesses de Deus. Aleluia. Quais são os interesses de Deus hoje? A pregação do Evangelho. Mateus 24:14. E de pregar o Evangelho. E será pregado o Evangelho do reino. Os interesses de Deus. A oração que liga, que desliga, a oração de guerra. Ó Senhor Jesus. Precisamos desse espírito, irmãos. Davi tinha esse espírito. Um espírito de luta. Jesus é o Senhor. Esse é o caminho de um vencedor. E aqui no Salmo 110, vou ler só um versículo, né? Ele fala aqui, vou ler na versão atualizada mesmo, estou sem a King James atualizada, e diz: apresentar-se-á voluntariamente. Depois os irmãos vão colocar na mídia aí, na King James. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens, serão os teus vencedores. Esse é o grupo de chamados, de escolhidos e de fiéis, que estarão ao lado do Senhor, batalhando, lutando pelos seus interesses. Jesus é o Senhor. Que eu possa de fato infundir em nós esse espírito de luta, essa visão, esse voluntarismo, esse espírito de cooperação. Ó Senhor Jesus. Esse é o caminho dos escolhidos. Aqueles que estão avançando de uma condição de chamados, estão sendo produzidos como os fiéis, os vencedores que reinarão com o Senhor pelos séculos dos séculos. Jesus é o Senhor. Se eu possa despertar o meu espírito, o seu espírito, possamos ganhar o princípio que esse livro nos apresenta. E meu irmão, minha irmã, valorize essa palavra. Que diamantes preciosos. Não permita que estas palavras sejam apenas como cacos de vidro na sua experiência. Valorize.
Tome essas palavras e pratique-as. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E estamos juntos aqui para cooperarmos, para orarmos por você e para seguirmos sendo supridos pela palavra de Deus dia a dia, até a volta do Senhor. Aleluia!